Bom dia, igreja, da graça e a paz do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Que bom que nós estamos aqui mais uma manhã para podermos estudar a palavra de Deus. Estamos dando continuidade ao estudo sobre os livros dos profetas menores e hoje vamos estudar o profeta Miqueias, o livro do profeta Miqueias. Deixa eu ver gente aqui, irmã Lígia já está se juntando a nós também aqui no Zoom, que bom. E vamos, então, exatamente, bom dia, irmã Lígia, tudo bom? Bom dia, pastor. Bom, estão todos aqui, né? Isso é ótimo. E tem aqui o irmão Fernando também, né, meu amigo de seminário, minha sogra também está aqui conosco. Né? Estamos aqui, então, né, iniciando esse momento aqui de estudo. O profeta Miqueias é um livro riquíssimo, nós temos, assim, muita coisa realmente para poder abordar. Como é um estudo panorâmico, a gente não vai sair em profundidade, mas é um livro muito, muito rico, realmente. Nós ficamos impressionados com a quantidade, né, de riqueza que tem nesse livro, né, irmã Lígia? Você também percebeu? É verdade. Ô, pastor, o profeta Miqueias parece que visitou o Brasil primeiro, né? Antes de profetizar lá na região de Judá, né? É verdade, é muito impressionante a atualidade, né, e a clareza das coisas que ele ensina para hoje, né? Realmente. Impressionante. Mas que bom, o irmão Hudson também se junta a nós aqui. Bom dia, irmão Hudson. Deus abençoe, meu irmão. Vamos então orar para a gente iniciar esse momento, entregar o ato desse estudo nas mãos do Senhor, enquanto os outros irmãos também se juntam a nós aqui, né? Vamos então fazer esse momento de oração. Quero aproveitar a irmã Lídia estar conosco, então, pedir que esteja orando para a gente iniciar, meu irmão. Amém. Senhor Deus, Pai querido, Pai amado, Senhor, te agradecemos por mais um dia, Senhor, que o Senhor tem dado a nós. Nós te pedimos, Pai, em oração, que o Senhor possa, Senhor, através dos nossos irmãos que estão aqui participando, Senhor, a tua palavra, para que a tua palavra seja, Senhor, ministrada conforme a tua vontade, conforme o teu espírito, Senhor. Te pedimos, Senhor, em oração, que possa, Senhor, estender a tua mão, Senhor, sobre essas pessoas que estão passando aflições, que estão em tribulação, que estão angustiadas, Senhor, devido a essa pandemia do Covid-19, Pai. Dá-nos a providência, Senhor. Tenha misericórdia do seu povo, Pai. Te pedimos, Senhor, pelos governantes deste país, Pai. Que eles tenham sabedoria, Senhor. Que eles tenham serenidade ao tomar decisões tão difíceis, Senhor. Que essas decisões não sejam tomadas por um viés partidário ou por um viés de interesses pessoais, mas por amor ao próximo, Pai. Amém. Por amor à humanidade, Senhor. Tenha misericórdia do seu povo. Te pedimos pelos missionários nos campos, Pai, que estão levando a experiência da tua graça aqui no nosso estado, no nosso Brasil, no nosso planeta, Pai, em todos os 4 cantos do mundo. Abençoe essas famílias, Senhor. Visita cada um deles, Senhor, com a tua mão protetora, Pai. Te pedimos, Senhor, pelos familiares que estão enlutados, Senhor. A família do Mateus, do nosso irmão Mateus, Senhor. Pela perda do Senhor Ananias, Pai. Que abençoe, Senhor. Traga bênção sobre essa família tão querida aqui no nosso bairro, Pai. Muito obrigada, Senhor, porque o Senhor tem sido, sim, misericordioso conosco. O Senhor tem cuidado de nós. O Senhor não tem deixado faltar nada para nossas famílias, Senhor. Mas te peço, Senhor, que aqueles, Senhor, que estão presentes, que sabem, Senhor, que precisam receber e reconhecer que tem um Deus, que existe um Deus maravilhoso, Senhor, toca no coração deles, Senhor. Nós sabemos que ainda tem muitos corações que precisam ser quebrantados, Pai. Visita, Senhor, essas casas, visita essas pessoas que querem conhecer a Ti verdadeiramente, Pai. Muito obrigada por tudo. Essa é a oração que eu te peço, em nome do seu Filho amado, Jesus. Amém. Amém, amém. Então, vamos dar início, então, né? Vou aqui compartilhar a tela. A gente vai estar... Então... Irmão Hudson está presente? O Hudson também está conosco aqui, né? Que bom. Vamos iniciar, então. Deixa eu só preparar aqui. Deixa eu ver se está ok. Isso. Eita, isso aqui já vai. Compartilhando. O som tá bom para todo mundo? Está todo mundo ouvindo bem? Sim. Ótimo. Conseguem ouvir, então?
Estamos, então, iniciando o estudo do profeta Miqueias aqui, né? E o que nós temos, então, para pensar, né? Eu selecionei um versículo que me chamou a atenção, está aí, capítulo 6, versículo 8, né? Ele te declarou ao homem o que é bom e o que é que o Senhor pede de ti, que pratiques a justiça e ames a misericórdia, e andes humildemente com o teu Deus. Então, essa declaração aí que é transmitida, né, pela boca de nosso profeta Miqueias, né, nos mostra exatamente a situação, né, do coração de Deus realmente nesse momento em relação à humanidade, em relação o que Deus deseja verdadeiramente do homem, né? E a gente fica pensando como é fácil ou como é difícil atender esse desejo de Deus. Praticar justiça, amar misericórdia e andar humildemente com o teu Deus. O primeiro problema é exatamente esse: andar humildemente com o teu Deus. Tem que para se andar humildemente com Deus, tem que reconhecer esse Deus, né? Às vezes a gente vê as pessoas negarem tantas coisas, né, apesar das evidências que existem, né, é o chamado negacionismo, e é uma perda de tempo incrível, né? Tantas pessoas estão perdendo tempo negando a existência de Deus, negando a sua misericórdia, a sua graça, e é triste. Mas é o primeiro passo, reconhecer Deus realmente, né? Confessar Jesus Cristo e reconhecer o nosso Deus. É importante. Irmã Neiva também se junta a nós. Bom dia, irmã Neiva. Vamos seguir aqui. Pensando aqui nos cenários de Miqueias, para a gente relembrar, então, Miqueias está, então, num cenário político onde a Síria, né, ela está, então, entrando em franca ascensão, está tentando engolir o Ocidente, então, e a gente já viu que o Império Assírio ele se expandiu de uma forma muito agressiva, né, em relação aos reinos que estavam mais para cá, né, mais para o lado do Ocidente, realmente. Ela tentou invadir Judá, né, após dominar Israel. Isso aconteceu em 701. 722, Israel, o reino do norte, caiu. Em 701, Senaqueribe, ele invadiu, né, tentou invadir Judá, ficou num cerco ali muito violento. E nós podemos ver que a mão do Senhor foi, né, sobre aquela situação, e eles conseguiram um livramento ali, pelo menos que temporário. E também a gente vê a aliança de Judá com o Egito e Babilônia sob Ezequias, né, uma aliança enganosa, deixando de confiar plenamente na provisão, né, na proteção de Deus, e tentando garantir forças com as potências que então seriam fortes aí para se proteger do inimigo comum que seria a Síria, né? Uma perda de tempo realmente. No âmbito religioso, o ministério de Miqueias, ele completa o de Isaías, né? Enquanto Isaías ele trabalhava mais voltado para a aristocracia ali, né, urbana, Isaías era um estadista, ele era um conselheiro do rei, ele estava muito próximo ali da corte, né? Era um homem eminentemente urbano. Já Miqueias era uma pessoa que estava nasceu na área rural, então ele fez com que a mensagem que foi mandada para Isaías, atingindo o povo da cidade, fosse através de Miqueias, então, também atingindo as pessoas da zona rural. A gente vê também que o desvio de Israel é tão forte a ponto de Acais, um dos reis aí da época, sacrificar o seu próprio filho, né, o filho mais velho, quando ele estava sendo atacado da Síria e de Israel. Acais, rei de Judá. Você vê que realmente o nível de idolatria, o nível de falta de confiança em Deus, né? O sacrifício, né, era sempre no sentido de oferecer à divindade uma satisfação e uma compensação, que fosse pela culpa, que fosse, né, pelo pecado, que fosse pacífico mesmo. Mas o sacrifício humano ele sempre foi odiado e proibido por Deus. Mas os deuses pagãos ali, os deuses cananitas, eles faziam sacrifícios para esses deuses. E Acais, então, rei de Judá, acabou sacrificando seu próprio filho para tentar fugir dos ataques inimigos. E Ezequias, então, também promove uma reforma profunda também, né? A gente está falando de 3 reis aí que permearam
o ministério do profeta Miqueias. Ezequias foi o que fez uma reforma profunda no campo espiritual e religioso de Judá, né? Antes de prosseguir, veja aqui que a tia Jane se junta a nós também. Bom dia, tia Jane. Bom dia, Fernando, meu irmão. Deus abençoe sua casa e sua família. Vamos em frente. Miqueias. O nome Miqueias, em hebraico, é Micá, né? E é uma abreviação de Micaía, que significa quem é como Javé, quem é como Jeová, quem é como o Senhor, quem é como Deus. A gente canta um hino, né? Um louvor, que fala quem é como Deus. E esse nome é muito significativo no sentido de mostrar realmente a incomparabilidade do nosso Deus e a retidão do profeta, então, em relação a essa mensagem que ele estava transmitindo aí, vindo da parte de Deus. Miqueias nasceu em Moreset-Gat, uma cidade que é localizada ali nos limites entre Judá e Filístia, né? Então, ele estava na fronteira ali com os filisteus, né? Cerca de 40 quilômetros de Jerusalém, a sudoeste ali, mais ou menos. E alguns dizem que 32, 40, então é uma distância que a gente vai dizer aí, tipo, hoje da Serra até mais ou menos ali, será a Ponta da Fruta, mais ou menos, uma cidade que não é tão distante, né? Mas que se coloca a um certo caminho aí que se anda, né? Ele é um homem humilde, do interior, possivelmente ele é um lavrador ou mesmo um pastor, né? Então ele tem uma semelhança com Amós. Amós era um profeta vaqueiro, né? Miqueias, a gente vê que é um profeta que também ele não é um profeta profissional, né? Ele não participou de uma escola de profetas, mas ele foi chamado por Deus para pregar essa mensagem. E isso a gente deduz exatamente em cima do capítulo 3, os versículos 5 a 11, quando ele faz ali uma forte crítica a esses profetas profissionais, entre aspas, né? Os que tinham preparo teológico, no sentido de como eles se vendiam para dar profecias que fossem agradáveis aos ouvintes, né? Então, ele tinha essa liberdade de falar, né, da sua mensagem, da sua isenção, porque ele não fazia parte daquele grupo ali. E é muito, muito forte essa declaração também. O ministério de Miqueias se deu aí entre mais ou menos 735 a 690 a.C., e como nós falamos, ele permeou aí os governos aí dos reis de Judá, Jotão, né? Acais e Ezequias. Desses reis aí, Jotão e Ezequias foram reis bons, mas Acais foi um rei terrivelmente mau, como nós dissemos também anteriormente, no sentido de sacrificar o seu próprio filho, né? Se entregar à idolatria. Se alguém tiver alguma pergunta, alguma colocação, pode levantar a mão. Se você quiser entrar no Zoom também, o link está aí no grupo do WhatsApp, você pode entrar também. A irmã Lígia está aqui conosco. E vamos em frente. Mensagem de Miqueias, né? Primeiramente, é inegável você ver como é a palavra do Senhor, está lá, capítulo 1, versículo 1, mensagem de Deus, o profeta, ele invariavelmente vai falar o que vem da parte de Deus e não o que é a sua opinião, a sua visão, embora, obviamente, que Miqueias, ele, nas suas viagens, ele tivesse ali toda a visão, né? Sendo um pastor ou um lavrador, ele tinha que viajar para vender os seus produtos, né? Suas mercadorias ali, né? Dos seus ofícios ali, e ele, com certeza, via toda a situação. Mas é muito importante ressaltar que o que ele está transmitindo aqui no livro é a palavra do Senhor e não a sua opinião pessoal. Uma palavra do Senhor que, em visão, veio a Miqueias, morastita, nos dias de Jotão, Acais e Ezequias, reis de Judá, sobre Samaria e Jerusalém. Então, é uma palavra de Deus, que foi dada a ele em visão. Ele se situa no tempo, então, nos dias de Jotão, Acais e Ezequias, que são reis de Judá, e é sobre Samaria e Jerusalém. Então, ela é destinada a Judá, né, Jerusalém, mas também a Samaria, Israel. Então, ela é uma mensagem que
a gente pode dizer que Miqueias foi um profeta que ele teve ali uma mensagem que foi enviada simultaneamente para os dois reinos, né? Coisa que nenhum outro profeta ele declara com tanto ênfase assim. Obviamente que a mensagem de Miqueias é a mensagem de juízo da parte do Senhor. Miqueias tem, eu vou colocar mais um pouco à frente das diferenças, das semelhanças que tem entre o ministério de Miqueias e de Isaías, mas a gente vê que ele é muito mais incisivo na sua mensagem, então ele coloca ali uma mensagem de juízo por conta de todos os descaminhos de Israel, por conta de todos os descaminhos de Judá, principalmente, né? O reino do norte, Israel teve ali 20 reis, né? Mas todos os reis foram maus, é impressionante. Todos os reis eles foram reis que se mostraram contrários a Deus e se puseram em maus caminhos realmente. Agora, Judá já teve ali mais ou menos uma intercambiação, para a gente ver Jotão, Acais e Ezequias. Acais é um rei mau, mas Jotão e Ezequias são reis bons. Então havia alternância ali, havia algumas coisas. Ezequias a gente vê que foi um rei muito bom, mas o seu filho, né, Manassés, é um rei muito mau também. Então é impressionante a gente ver essa alternância. E Judá, então, tinha mais ou menos ali um agrado, né, da parte de Deus. E a mensagem de Miqueias, ela ressalta duas coisas que são muito notórias aí. Primeiramente, no capítulo 1, ressalta o grande poder de Deus, e talvez hoje seja uma coisa que muitas pessoas têm esquecido. Como eu disse no início, muitas pessoas não reconhecem esse Deus, não conseguem enxergar esse Deus revelado em sua criação e nas coisas que acontecem, mas para nós que já conhecemos e caminhamos com Deus, às vezes nós precisamos ser relembrados de como esse Deus é poderoso. Então é importante que nós, no capítulo 1, como ele ressalta o poder de Deus, e também no capítulo 7 ele ressalta o grande perdão de Deus também. Como que Deus consegue perdoar, sendo tão poderoso, tendo todas as coisas à sua mão, todo o controle, ele olhando para tamanho pecado, tamanho desvio, tamanho desprezo, ele ainda assim consegue perdoar, né? Com grande perdão. Isso é muito, muito vivo, muito impressionante. Vamos aqui em frente, deixa eu achar o mouse aqui. Também é interessante notar que o livro de Miqueias tem aí promessas aí em 3 partes distintas do livro. Logo no capítulo 1, no versículo 2, ele dá um começo aí. Ouvi todos os povos, prestai atenção, ó terra, e tudo que ela contém, e seja o Senhor Deus testemunha contra vós outros, desde o Senhor, desde o seu santo templo. Então ele faz ali, ele começa a mensagem ali no capítulo 1, versículo 2, e vai falando então de todas as coisas que vão acontecer, quais são os motivos e tudo mais. E no capítulo 2, versículos 12 e 13, ele faz então uma promessa ali, né, de ajuntamento primeiro. Capítulo 2, versículos 12 e 13. Certamente te ajuntarei todo, ó Jacó, certamente congregarei o restante de Israel. Pô-los-ei todos juntos, como ovelhas no aprisco, como rebanho no meio do seu pasto. Farão grande ruído por causa da multidão dos homens. Subirá diante deles o que abre o caminho. Eles romperão, entrarão pela porta e sairão por ela. E o seu rei se irá diante deles. Sim, o Senhor à sua frente. Então, a promessa de ajuntamento. A gente vê, então, que Israel, depois de um tempo, passou na diáspora, na dispersão, e a gente vê como que Deus promete, então, um ajuntamento debaixo da condução de um rei, né? Do próprio Senhor, do próprio Deus. Capítulo 3, versículo 1, ele fala também, disse eu, ouvi agora vós, cabeças de Jacó, e vós, chefes da casa de Israel. Não é a vós outros que pertence saber o juízo? Então ele faz a primeira advertência, coloca aqui todas as situações vergonhosas também, todas as consequências e tudo mais. E no capítulo 5, versículos 10 a 15, ele faz uma promessa de livramento, então, por conta desse comportamento. Capítulo 5, versículos 10 a 15. E sucederá naquele dia, diz o Senhor, que eu eliminarei do meio de ti os teus cavalos
e destruirei os teus carros de guerra. Destruirei as cidades da tua terra e deitarei abaixo de todas as tuas fortalezas. Eliminarei as feitiçarias das tuas mãos e não terás adivinhadores. Do meio de ti eliminarei as tuas imagens de escultura e as tuas colunas, e tu já não te inclinarás diante da obra das tuas mãos. Eliminarei do meio de ti os teus postes ídolos e destruirei as tuas cidades. Com ira e furor tomarei vingança sobre as nações que não me obedeceram, ou seja, tirando toda a ira, está se referindo, claro, à idolatria, às feitiçarias das nações inimigas, né, de Israel. Versículo 9 diz aí, a tua mão se exaltará sobre os teus adversários e todos os seus inimigos serão eliminados. E tira, então, o livramento dos inimigos. E capítulo 6, versículo 1, também tem uma outra introdução, né? Ouvi agora o que diz o Senhor, levanta-te, defende a tua causa perante os montes e ouçam os outeiros a tua voz. Então, falando do juízo ali que haveria de vir e que virá, certamente também sobre todos nós. E a promessa de perdão e misericórdia que está no capítulo 7, dos versículos 18 a 20. Quem, ó Deus, é semelhante a ti, que perdoas a iniquidade e te esqueces da transgressão do restante da tua herança? O Senhor não retém a sua ira para sempre, porque tem prazer na misericórdia. Tornará a ter compaixão de nós, pisará os pés das nossas iniquidades e lançará todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Mostrarás a Jacó a fidelidade e a Abraão a misericórdia, as quais juraste a nossos pais desde os dias antigos. Então você vê a misericórdia, a promessa de perdão e misericórdia de Deus. E nós podemos, então, avançar aqui. Uma colocação, irmã Lígia, como está aí? Está tudo ok, pastor. Eu gostaria de fazer uma referência a respeito do profeta, que esse profeta, dentre os outros que nós estudamos, desde quando iniciamos o estudo dos profetas menores, é o primeiro que é um profeta messiânico, né, pastor? Exatamente. Ele faz aqui uma citação, tem uma referência a respeito do Messias. Isso. Né? Eu estou tentando encontrar aqui, mas quando eu encontrar, depois eu falo para o pastor. Ah, joia. E outra coisa, uma pergunta, ele é contemporâneo de Isaías? Contemporâneo de Isaías. Vamos lá. Isaías, Amós e também, se não me engano, de Obadias aí, né? Nessa época. Vamos lá. Exatamente, contemporâneo de Isaías. E aí nós temos algumas semelhanças e alguns contrastes que existem entre seus ministérios, né? Primeiramente, aí a gente vai ver exatamente essa questão. A invasão pela Síria, os dois profetizaram a invasão pela Síria, né, do Reino do Norte. Então, eles tiveram essa mesma visão aí. Como eu disse, são ministérios complementares, né? Eles foram contemporâneos e complementaram o seu ministério. Deus usou dois homens para mandar uma mensagem que fosse abrangente, tanto para a parte, né, mais cosmopolita da cidade, a parte mais urbana, como também nos campos, nas pessoas mais humildes, ou seja, atingir todas as classes sociais e todas as faixas, né, da sociedade ali de Israel. Também profetizaram sobre o livramento de Judá, né, em função da invasão da Síria, da tentativa de invasão, mas também previram o cativeiro na Babilônia, com clareza. Isso é muito interessante, uma vez que eles estão aí em 730, 740 antes de Cristo, prever com muita precisão e falar Babilônia. E quem era a Babilônia nessa época? Nada. A Babilônia não tinha poder nenhum. A Síria que era o grande problema, e a Babilônia não se constituiria uma ameaça. Então, fazer uma previsão dessa com 140, 150 anos de antecedência é realmente uma revelação da parte de Deus. Uma crítica também que eles fizeram à religião vazia, ou seja, à religiosidade, aos rituais, à entrega de tempo que não é tempo, né? De dedicar aquele momento ali para fazer toda a ritualística e não ter uma entrega de coração. Isso é uma crítica muito forte que os dois também fizeram em seus ministérios. Como a irmã Lídia disse também, eles profetizaram a vinda do Messias, tanto Miqueias, nos capítulos 4 e 5, quanto Isaías, lá no capítulo 53, eles fazem, então, a referência à vinda do Messias. E
também falando do livramento final de Israel, que deve ser precedido de arrependimento. Então, no final das contas, diz que, apesar de tudo o que deve ser passado, de todo o sofrimento, com arrependimento, Deus ele vai livrá-los de uma forma definitiva, de uma forma, né, maravilhosa. Isso é muito, muito bom de saber também. Agora, é claro que nem sempre os ministérios eles têm semelhança, mas têm contrastes também, né? Isaías, enquanto destinado à aristocracia urbana, ou seja, as altas classes sociais da corte, né, de Judá, né? Miqueias ele é o profeta do homem simples, né? Ele é o profeta do homem humilde. Ele então se destina às pessoas menos favorecidas economicamente, né? Nas regiões rurais aí de Judá. Isaías, ele está mais preocupado com o cenário internacional, as falsas alianças políticas de Judá, ou seja, tem uma visão muito mais, né, ampla aí no sentido, até mesmo pela sua posição, né? Enquanto a gente vê Miqueias, eu não sei quem é o pai de Miqueias, não sei nada disso. Isaías já sei quem é o pai e tudo mais. E sempre que a palavra diz, né, cita o familiar, é porque essa pessoa tem uma importância dentro do contexto em que está vivendo, né? Miqueias não, Miqueias só fala que ele recebeu a visão e não dá mais nenhum detalhe, né? Diz a cidade, mas não diz nenhum detalhe da família. Então, Isaías tem uma visão muito mais ampla aí em relação ao cenário internacional e às falsas alianças políticas de Judá. Miqueias está mais voltado para os pecados pessoais e sociais de injustiça. Então, é uma pessoa que está dentro daquele contexto de ver muito de perto as situações acontecendo, né, a desigualdade social, a injustiça predominante em Judá. Ele, então, ataca isso com muito mais ênfase também em seu ministério. Isaías, ele profetiza ali também em relação ao julgamento às nações vizinhas. É interessante notar isso, que Isaías ele coloca uma ênfase no julgamento às nações vizinhas, mas Miqueias, ele trata mais da condenação a Judá e Israel. Ele está mostrando aí realmente as consequências para o próprio Judá e Israel também, consequentemente. Isaías ele traz o Messias como um servo, né, que dá a salvação através da expiação e coloca aqui, mostra também na salvação pessoal, né? Miqueias já olha mais o livramento nacional pela graça, né, do perdão divino. Então ele tem esses contrastes aí, mas a mensagem é muito muito semelhante, a mensagem é de fato complementar. Não poderia ser igual, né, senão não seria complementar, seria somente uma réplica, né, mas elas têm aí os seus pontos de contato e tem também os pontos onde existe o contraste, até mesmo para que haja a abrangência maior, que é certamente a intenção do Espírito Santo de Deus quando mandou esses dois homens profetizarem. Vamos avançando aqui, então. Sempre perfeicional. Livro de Miqueias. Vejo aí 3 divisões principais no livro de Miqueias. Primeiro, o Senhor vem para julgar. Os 3 primeiros capítulos de Miqueias, né? O Senhor vem para julgar. Depois, os capítulos 4 e 5, né? O Senhor vem para livrar, né? Então, mostra aí exatamente a vinda do Messias e as consequências para nós. E a terceira parte, o Senhor quer a verdadeira religião. Então, isso é muito importante também. O Senhor quer a verdadeira religião. É muito importante também. Então, vamos avançar aqui para o livro. Você está com a sua Bíblia aberta? Fique com ela aberta. Nós vamos percorrer aqui alguns versículos. É bom que você esteja aí acompanhando também a leitura na sua versão. O Senhor vem para julgar. Primeiros 3 capítulos aí do livro de Miqueias, né? Então, a primeira parte do livro de Miqueias já vai falar exatamente da sentença sobre Judá e Israel. Então, os 7 primeiros versículos falam da sentença entre Judá e Israel. E fala, então,
ouvi todos os povos, prestai atenção à terra e tudo que ela contém, e seja o Senhor Deus testemunha contra vós outros, o Senhor desde o seu santo templo. Porque eis que o Senhor sai do seu lugar e desce, e anda sobre os altos da terra. Uma visão assim, né? Deus, ele é espírito, né? Mas ele coloca como o poder de Deus vem descendo, andando sobre os altos da terra, né? Os montes debaixo dele se derretem, e os vales se fendem. São como a cera diante do fogo, como as águas que se precipitam no abismo. Tudo isso por causa da transgressão de Jacó e dos pecados da casa de Israel. Qual é a transgressão de Jacó? Não é Samaria? E quais os altos de Judá? Não é Jerusalém? Por isso farei de Samaria um montão de pedras do campo, uma terra de plantar vinhas. Farei rebolar as suas pedras para o vale e descobrirei os seus fundamentos. Todas as suas imagens de escultura serão despedaçadas e todos os salários de sua impureza serão queimados. E de todos os seus ídolos eu farei uma ruína, porque do preço da prostituição os ajuntou, e a este preço voltarão. Então, a adoração idólatra. Isso é uma coisa muito, muito, muito triste de ver um povo que é propriedade exclusiva de Deus, um povo que viu as grandes maravilhas do Senhor na saída do Egito e que certamente foi aprendendo geração após geração e que preferiu, né, se voltar para uma adoração idólatra, de fato. Aqui ele fala dos altos aqui, né, e muitas vezes a gente vê essa expressão, os altos, né, e nessa época aqui os povos eles tinham muita impressão de que o estar mais num monte, num lugar mais alto, né, estaria uma proximidade maior de Deus, né, em relação à geografia ou a localização. Então, se eu vou, né, lá no monte, lá, eu vou lá oferecer um sacrifício no alto do monte, eu estou mais próximo de Deus, isso me dá mais proximidade. Eles faziam muitos altares, então, nos altos. E Jerusalém é uma cidade que ela fica, né, numa colina ali, né? Então, isso mostra que ele faz algum comparativo, faz esse jogo de palavras, exatamente condenando essas práticas de entrega, né, de sacrifícios a outros deuses e de edificação de altares idólatras, né, para ofender ao Deus vivo e verdadeiro. Então, ele coloca ali, vocês vão ser destruídos por conta dessa prática de vocês, né? E na segunda parte do capítulo 1, ele faz aí, né, um lamento, né, cidade por cidade. E nós aqui no português, nós não temos muita noção do que está sendo dito, então a gente tem que ir para o hebraico e olhar um pouco o que dizem as palavras para que a gente consiga entender. Mas esse lamento aí é exatamente pelo que está no versículo 9, né? O pecado é uma ferida incurável, né? Já não tem mais jeito para eles em função de eles não quererem. A mesma coisa acontece. Se você machuca uma parte do seu corpo, se você não limpa, se você não passa ali, né, um antisséptico e tudo mais e cuida disso, a tendência, né, é que aquilo vai infeccionar e vai te dar um grande prejuízo, até mesmo para outras partes do corpo. E o que aconteceu com Judá, o que aconteceu com Israel, foi exatamente a ferida que não foi tratada, né, que foi incurável, e de forma que o mal chegou até Judá. Então, Israel ele contaminou, né, até mesmo Judá, que era um reino mais voltado para Deus, vamos dizer assim, porque ele manteve ali os descendentes de Davi no trono, enquanto que Israel não. Israel ele veio de Jeroboão, né? Então não eram descendentes de Davi que estavam ocupando o trono de Israel. E aí, a partir do versículo 10, você vê algumas cidades aí, né, falando das cidades, e a gente não consegue perceber muito. Mas aí, quando diz, não anuncieis Gate, versículo 10, não anuncieis em Gate, nem choreis, né? Porque Gate, né, significa contar, anunciar. Então, fala assim, não o anuncieis em Gate. Então, fala, não anuncie na cidade que significa anúncio, né? Não conte, não anuncie. Ele fala de Bet-Leafra, não choreis, né? Revolvei o pó em Bet-Leafra. Bet-Leafra é casa do pó. Então, quer dizer, rolem no pó, revolveis-vos no pó, né? Safir, versículo 11, passa, ó moradora de Safir, em vergonhosa nudez, porque Safir significa beleza, né? Uma coisa formosa. E aí isso já não, essa beleza toda, ela passa a
ser uma nudez vergonhosa. Então, quer dizer, a beleza não vai dar muito resultado, né? Vai ser muita valia nesse sentido. Zaanã, né? A moradora de Zaanã não pode sair. E Zaanã quer dizer que se mexe, que se move, mas não pode sair. Né? Então, a gente faz esse jogo de palavras aí. Bet Ezel, que é casa da extração, né? Então, ele coloca ali, o pranto de Bet Ezel tira de vós o vosso refúgio. Então, Bet Ezel, casa da extração, coloca ali, tira o refúgio, extrai o refúgio, tira o refúgio. Marote significa amargura, pois a moradora de Marote suspira pelo bem, né? Porque desceu do Senhor o mal até a porta de Jerusalém. Então, mostra exatamente uma amarga calamidade que viria sobre Jerusalém. Laquis é corrida, Laquis, né? Laquis é corrida. Então, até ata os corcéis ao carro, ao morador de Laquis, né? Então, uma cidade que é corrida, coloca cavalos e carros, realmente uma corrida que haveria de se colocar em função dessa fuga, dessa calamidade que viria. Moresete Gat, noiva de Gat, né? Versículo de número 14, portanto, darás presentes de despedida a Moresete Gat. Como você vai despedir a noiva, né? Despedir a noiva quer dizer, ela vai deixar de ser de Judá, né? Ela começa a pertence a Judá, mas ela vai deixar de ser por conta da calamidade que vem em função da invasão dos inimigos de Judá, de Israel. Aquzibe, versículo de número 14 também, as casas de Aquzibe serão para engano dos reis de Israel, e essa Aquzibe é uma palavra em hebraico que significa fonte mentirosa, engano, são aqueles rios que são temporários e que eles aparecem quando chove, então aí você vê lá, choveu, aquele rio está correndo, então você olhou aquele rio, passou por aquele lugar, aquele rio está passando. Você viajou, quando você voltou, estou com uma sede aqui, vou naquele riacho lá beber uma água, mas quando chega lá não está chovendo, né, não tem a chuva para manter, é um rio, e Israel tem muito desses rios temporários, ele vai lá e se engana, porque não tem mais aquele rio que estava ali quando ele passou daquela outra vez. Então, ele fala exatamente do engano, né, que viria dos reis de Israel, que se enganavam a si mesmos buscando outra força que não fosse Deus. E Maressa, né, versículo de número 15, enviar-te-ei ainda quem tomará posse de ti, ó moradora de Maressa. E Maressa é uma cidade de conquista, e nesse caso aqui está sendo conquistada. Quem vai tomar posse de ti, ó Maressa? Então ele fala algumas cidades de Judá, e pelo nome, né, pelo significado dessa cidade no hebraico, o som até mesmo que o pronunciar dessa palavra faz, ele faz um jogo de palavras para fortalecer o seu discurso, para mostrar a sua mensagem. Isso é só uma curiosidade, é bastante interessante de a gente perceber também, porque no português a gente vê um montão de palavras, um montão de cidades e não consegue entender, né, as coisas que estão aqui. Vamos em frente, então. Pastor, Oi, pode falar, irmã. interessante esse capítulo que, resumindo, sintetizando, Deus quer dizer que nada está oculto, né? Quando ele fala nesse versículo 4, os montes debaixo dele se derretem, os vales se fendem, são como a cerca diante do fogo, como as águas que se precipitam num abismo. Ou seja, e mais à frente, mais interessante ainda, eu vou até antecipar aqui, que o povo, após ouvir as profecias do profeta Miqueias, eles começam a fazerem ofertas, mas ofertas assim mais, digamos, preciosas, né? Ofertas mais caras. Eu gostaria de até mencionar aqui, ele fala aqui no capítulo 6, a partir do versículo 7, agradar-se-á ao Senhor de milhares de carneiros, de 10.000 ribeiros de azeite, darei o meu primogênito pela minha transgressão, o fruto do meu corpo pelo pecado da minha alma. Ou seja, o povo está consciente do juízo, né? Que Deus está aplicando esse juízo, essa disciplina, né? Então, eles começam a fazer, por mais que eles façam ofertas caras, ofertas que lhe vão custar mais, mas Deus, nada está oculto para Deus. Ou seja, concluindo, o temor a Deus é que falta nesse povo, né? Exatamente. E como eles estavam vendendo a consciência deles por causa da corrupção, uma série de pecados, né, oprimindo o povo pobre, eles não tinham temor a Deus. Eles precisavam se inclinar na palavra de Deus. Eles ofereciam o holocausto, mas o que eles precisavam fazer era inclinar-se na palavra de Deus.
É como propósito na vida deles, né? Que isso serve para muitas pessoas, serve para nós hoje, nos dias de hoje, essa importância muito grande, porque a gente está vendo diante dessa pandemia aí, muitas máscaras se caírem, muitos líderes que pregam prosperidades, né, nas igrejas, a teologia coaching, eu gosto sempre de mencionar os irmãos também, que hoje em dia se prega, fala-se muito de teologia coaching, então hoje muitas máscaras estão se caindo, porque as pessoas estão em suas casas, então eles têm que ter esse temor a Deus, principalmente esses líderes, porque inclinar para a palavra de Deus é o que Deus quer de nós, essa inclinação na palavra de Deus, né? Essa questão de vender a consciência, que ele fala muito, é justamente toda essa corrupção que está acontecendo nos dias de hoje, né? O homem precisa ter essa prudência, né? É a questão da justificação pelas obras, né? As pessoas, elas querem fazer uma negociação com Deus, né? Fazendo assim, ó, eu estou te oferecendo tudo isso aqui para que tu te esqueças da minha abominação, do meu pecado, das minhas faltas, como se Deus se importasse, de fato, com esse tipo de procedimento, né? E deveriam olhar para trás e ver o que Saul fez, né? O que Samuel disse para Saul lá atrás, né? 1 Samuel, capítulo 15, por acaso o Senhor se agrada mais da gordura de carneiros do que se obedeça à sua palavra, à sua vontade? Então, é exatamente essa que está martelando, né, tantas vezes, mas ainda hoje, século XXI, ainda talvez exista um pouco de dificuldade no entendimento, ou mais do que isso, né? Talvez o entendimento seja até fácil, mas a aplicação, a vivência que é o mais difícil, porque requer matar as próprias vontades, né? Exato. Então, vamos em frente. Que os capítulos 2 e 3 diz aí? O Senhor vem para julgar? Vem para julgar por quê? Porque Judá, porque Israel são povos que estão cometendo muitos erros, né? muitos pecados abomináveis diante de Deus. E é interessante notar como que a gente fala erro e fala pecado, e o erro é muito mais suave do que o pecado. O problema é muito mais suave do que o pecado. Muitas vezes a gente fala, o irmão tem um problema, mas às vezes o irmão tem um pecado realmente que ele cultiva, né? Às vezes o povo tem um pecado que ele cultiva, e às vezes fala assim, um erro, né? Estou cometendo um erro. O erro é uma coisa que muitas vezes se coloca como involuntário, como acidental. E o pecado não é acidental, o pecado não é involuntário, o pecado é escolha. Eles, de fato, escolheram cometer essas abominações diante de Deus. Então, fala aí quais são os problemas, quais são os erros, quais são os pecados, de fato, e a palavra é pecado, que eles cometem contra Deus. Primeiro, opressão, cobiça. Eles estão aí, né, tentando sempre tirar dos menos favorecidos o que lhes pertence. Então, estão aqui, capítulo 2, versículos 1 a 5. Ai daqueles que no seu leito imaginam iniquidade e maquinam o mal. Ou seja, maquinam o mal, não é involuntário, não é um acidente. Eles estão maquinando, eles estão pensando realmente em fazer. À luz da alva o praticam, ou seja, à noite eles ficam pensando o que eles vão fazer de maldade no dia seguinte, e à luz da alva, ou seja, quando o dia ficar claro, o praticam porque o poder está nas suas mãos. Então, quer dizer, pessoas mais poderosas, pessoas que têm mais condições, elas oprimem as classes menos favorecidas. Injustiça social, é o que o profeta está colocando aqui. Se cobiçam campos, os arrebatam. Se as casas, as tomam. Assim fazem violência a um homem e a sua casa, a uma pessoa e a sua herança. Ou seja, se eles não conseguiam tirar pelos argumentos, né, uma vez que eles tinham poder, eles faziam isso de forma violenta, né, de uma forma realmente agressiva. Portanto, assim diz o Senhor, eis que o projeto mal contra essa família, do qual não tirareis a vossa cerviz, e não andareis altivamente, porque o tempo será mau. As consequências vêm. Naquele dia se criará contra vós outros um provérbio, se levantará pranto lastimoso e se dirá, estamos inteiramente desolados. A porção do meu povo, Deus a troca. Como me despoja? Reparte os nossos campos aos rebeldes. Portanto, não terás na congregação do Senhor quem, pela sorte, lançando o cordel, meça possessões. Ou seja, toda essa ganância, tudo isso não vai adiantar de nada, porque, no final das contas, a gente está falando aqui já de uma perda, né, das suas propriedades, por conta de uma invasão e por conta do castigo, né, e das consequências dos seus atos aí.
Também os falsos profetas, versículo 6 a 11. Não babujeis, dizem eles, não babujeis tais coisas, porque a desgraça não cairá sobre nós. Tais coisas anunciadas não alcançarão a casa de Jacó. Está irritado o Espírito do Senhor? São estas as tuas obras? Sim, as minhas palavras fazem bem ao que anda retamente. Então, Deus está colocando de forma muito clara a questão do triunfalismo, que a gente estava conversando ontem, né, irmã Lígia, do triunfalismo, que quem é povo de Deus, né, não vem mal sobre nós. Está dizendo aqui, ó, a desgraça não cairá sobre nós, versículo 6. Muitas pessoas estão vivendo hoje na presença de Deus, achando que são indestrutíveis, que são invencíveis, que são acima do bem e do mal e que podem se comprazer, né, em todas as coisas, sem ser atingido pelas coisas que acontecem à nossa volta. E, de fato, é muito triste entender isso, essa soberba, essa arrogância de achar que, por sermos servos de Deus, não poderia vir sobre nós nenhum mal, não poderia vir sobre nós alguma dificuldade. Então, a gente tem que ter essa noção também. E aí coloca aqui os falsos profetas, né, de forma que, versículo 11, se houver alguém que, seguindo o vento da falsidade, mentindo, diga, eu te profetizarei do vinho e da bebida forte, será este tal o profeta deste povo. Então, quer dizer, profecias falsas, pessoas que só dizem realmente, a gente vai falar da prosperidade, né, do tudo de bom, né, do mar de rosas. As pessoas gostam de ouvir mensagens que afagam, mensagens que acariciam, né, mas é importante ouvir mensagens que sejam da parte de Deus, de fato. Que elas, sim, elas fazem tudo isso conosco, mas elas fazem isso quando elas são ditas em verdade, não quando elas são ditas para apenas nos acariciar o ego e o coração. O importante é que a gente tenha a verdade sendo dita, a verdade sendo pregada, né? E os profetas falsos, eles só vêm ali falar o que é agradável. Também, aí versículos 2 e 3 vai falar exatamente do julgamento, né, aquela promessa que a gente falou de ajuntamento, que haveria, né, após essa dispersão, toda mais um ajuntamento. E aí coloca os réus do julgamento, então. Quais são os réus do julgamento? Os governantes, do capítulo 3, versículo 1 a 4. Ouvi agora, vós, cabeças de Jacó, e vós, chefes da casa de Israel, não é a vós outros que pertence saber o juízo, ou seja, vocês não deveriam saber o que é certo e o que é errado, vocês não deveriam fazer justiça no meio do meu povo, vocês que têm mais entendimento, vocês que têm poder, vocês que estão à frente da nação, deveriam ter esse entendimento, isso que tem. Então, o que aborreceis o bem e amais o mal? Aborreceis o bem quer dizer, eles estão exatamente se enveredando pelo caminho do mal. Eles aborrecer o bem quer dizer o seguinte, ele não tem prazer em fazer o que é bem, mas ele gosta de fazer o mal. E deles arrancais a pele e a carne de cima dos seus ossos, ou seja, depenar a pessoa mesmo, né? Tirar todas as posses dos mais pobres ali, né? E deixar que sejam governantes aproveitadores, né? Que comeis a carne do meu povo, e lhes arrancais a pele, e lhes esmiuçais os ossos, e os repartis como para a panela e como carne no meio do caldeirão, então chamarão ao Senhor, mas não os ouvirá. Antes esconderá deles a sua face naquele tempo, visto que eles fizeram mal nas suas obras. Então, governantes que são opressores, que têm uma justiça pervertida, que entendem que existe diferença entre vida secular e religiosa. Às vezes a gente fala, na sua vida secular, a sua vida durante a semana, porque parece que durante a semana a gente é uma pessoa e no domingo nós somos outros, mas os governantes, eles têm a responsabilidade, nós temos a responsabilidade como cristãos de sermos a mesma pessoa em todas as coisas, de tratar nos assuntos que são da nossa vida diária, né, que a gente chama de secular, com a mesma justiça, com a mesma reverência a Deus, porque Deus está em todas as coisas, Deus está em tudo, em todos, e nós precisamos entender que a nossa missão é ser uma pessoa só, não ter um comportamento durante a semana e outro durante o culto público, né? Também profetas corruptos, versículos 5 a 8, né?
Assim diz o Senhor acerca dos profetas que fazem errar o meu povo e que clamam paz, quando não têm o que mastigar, mas apregoam guerra santa contra aqueles que lhes metem na boca. Ou seja, os profetas que colocam profecias vendidas, né? Diz aqui, eles dizem paz quando têm o que mastigar. Quando as pessoas dão para eles o que eles necessitam, eles falam aquela mensagem, né, de paz. Mas quando a pessoa não diz nada, ele vai pregoar a guerra santa, ou seja, a mensagem de acordo com o benefício, a mensagem de acordo com o que ele pode tirar, o que ele pode receber. Muito triste, lamentável realmente. E aí ele coloca aqui sobre a treva sem adivinhação, sol vai se pôr o sol sobre os profetas e sobre eles se enegrecerá o dia. Os videntes se envergonharão e os adivinhadores se confundirão. Então, é muito impressionante também essa questão dos profetas corruptos, né? E a destruição que está aqui nos versículos 9 a 12, exatamente o que haverá de vir sobre essa nação por conta dos cabeças de Jacó e dos chefes da casa de Israel, ou seja, os governantes e os profetas corruptos, né? Os sacerdotes que ensinam por interesse, versículo 11, e os profetas que adivinham por dinheiro e ainda se encostam no Senhor. Não está o Senhor no meio de nós? Nenhum mal nos sobrevirá. Exatamente essa hipocrisia, essa vergonha que a gente coloca aqui. Pessoas que sabem que estão fazendo coisas pelo dinheiro, mas que invocam o nome do Senhor falsamente. Muito triste, lamentável. Então, o que viria sobre ele seria destruição. Versículo 12, portanto, por causa de vós, Sião, será lavrado como um campo. Ser lavrado como um campo, passar arado, revirar tudo, né? E fazer com que aquela terra seja aproveitável. E Jerusalém se tornará em montões de ruínas, e o monte do templo numa colina coberta de mato. Então, destruição que vem como consequência dos seus pecados. Vamos adiante. Os capítulos 4 e 5 falam, então, do Senhor que vem para livrar. Então, fala aí da grandeza do reino do Messias sobre o mundo. Capítulo 4, versículos 1 a 8, fala, então, desse governador perfeito. Mas nos últimos dias acontecerá que o monte da casa do Senhor será estabelecido no cimo dos montes e se elevará sobre os outeiros. E para ele afluirão os povos, ou seja, todos os povos virão a esse governante justo, a esse governante reto. Irão muitas nações e dirão, vinde, subamos ao monte do Senhor e à casa do Deus de Jacó, para que nos ensine os seus caminhos e andemos pelas suas veredas, a sede, né? Porque de Sião procederá a lei e a palavra do Senhor de Jerusalém. Ele julgará entre muitos povos e corrigirá nações poderosas e longínquas. Estes converterão suas espadas em relhas de arados e suas lanças em podadeiras. Uma nação não levantará espada contra a outra nação e nem aprenderão mais a guerra. Mas assentar-se-á cada um debaixo da sua videira e debaixo da sua figueira, e não haverá quem os espante, porque a boca do Senhor dos exércitos o disse. Porque todos os povos andam cada um em nome do seu Deus, D minúsculo. Mas quanto a nós, andaremos em nome do Senhor, nosso Deus, para todos sempre. Então, um governo perfeito que vem de um Deus, né, que vem para livrar. É a diferença abissal que existe entre o que está sendo praticado, né, o governante que oprime o povo, os profetas que profetizam falsamente, que se coloca ali, e um Messias que vem, então, para governar de uma forma perfeita e justa, né, colocar essa outra realidade. É claro que ele está colocando um tempo de provas que é necessário antes, versículos 9 a 13, ele coloca com certeza aqui, versículo 10, sofre dores e esforça-te, ó filha de Sião, como aqui está para dar à luz, porque agora sairás da cidade e habitarás no campo, e virás até a Babilônia. Ou seja, aí está falando, virás até a Babilônia. 730 a.C., está falando de alguma coisa que só aconteceria em 597, 586, quando eles iriam ser exilados ali para a Babilônia. Então, haveria uma prova ali, teriam que passar por essa dificuldade para que houvesse um trabalho, né, do Senhor em seus corações e para que eles pudessem se voltar, então, para Deus. Esse Messias vem como um grande pastor de Israel, capítulo 5, versículos de 1 a 4. Na verdade, versículo 2 aqui. E tu, Belém, Efrata, pequena demais para figurar como grupo de milhares de Judá.
De ti me sairá o que há de reinar em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Olha que profecia clara, olha que profecia completa. Primeiro diz assim, o lugar que vai nascer, Belém Efrata, é o lugar que vai nascer o Salvador. Aquele que há de reinar em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. É o Deus eterno, é o Deus único, é o Deus vivo, é Jesus Cristo que vem para nascer, nascido em Belém da Judéia. É Jesus. Ele está falando exatamente de Jesus, que vai ser um pastor de Israel. Versículo 4, ele se manterá firme e apacentará o povo na força do Senhor, na majestade do nome do Senhor, seu Deus, e eles habitarão seguros, porque agora será ele engrandecido até os confins da terra. Esta será a nossa paz. Né? Então veja como que é interessante essa profecia, falando do grande pastor de Israel, que viria para guardar esse povo. E também como grande força, do versículo 5 até o versículo 15, diz ali, será nossa paz, né? Quando a Síria vier à nossa terra e quando passar sobre os nossos palácios, levantaremos contra ela 7 pastores e outros príncipes dentre homens. E versículo 7, o restante de Jacó estará no meio de muitos povos como o orvalho do Senhor, como o chuvisco sobre a erva, que não espera pelo homem, nem depende dos filhos de homens. O restante de Jacó estará no meio de muitos povos, espalhado, né? Mas Deus estará cuidando e ajuntando todos eles. Versículo 9, a tua mão se exaltará sobre todos os teus adversários e todos os teus inimigos serão eliminados. Então, vê como que Deus é a força de Israel. Deus é o que vai conduzir este povo. E nós, como o povo de Deus, o novo Israel, né, estaremos aí, né, nos beneficiando desta promessa que vem de um Messias que vem para governar em retidão, governar em justiça, para pastorear o seu povo, para dar força ao seu povo também. Isso é muito interessante, notando o contexto deles aqui, do que estava acontecendo, do que aconteceria com o nascimento de Jesus e o que nos atinge também como herdeiros da promessa. É muito interessante. E a parte 3, vamos em frente, fala do Senhor, do que o Senhor quer. O Senhor quer a verdadeira religião, capítulo 6 e 7. Esse capítulo 6 ele vai colocar, primeiramente, um litígio que existe entre Deus e o seu povo, né? E Deus pergunta ao povo, então, né? Como esse povo ingrato, ingrato diante de Deus. Me chamou muita atenção aqui, capítulo 6, versículo 3. O Senhor pergunta assim, povo meu, que te tenho feito? E com que te enfadei? Responde-me. Porque te fiz sair da terra do Egito e da casa da servidão, te remi. E enviei adiante de ti Moisés, Arão e Miriam. Povo meu, lembra-te agora do que maquinou Balaque, rei de Moabe, e do que lhe respondeu Balaão, filho de Beor, e do que aconteceu desde Sitim até Gilgal, para que conheças os atos de justiça do Senhor. Deus pergunta para o povo, o que foi que eu fiz para vocês? O que eu fiz para vocês? Com o que eu decepcionei? Como que eu decepcionei vocês? Então ele pergunta, vocês estão decepcionados com as minhas falhas diante de vocês? É por isso que vocês estão, então, agindo dessa forma? Uma pergunta que Deus faz para esses homens e mulheres, ele pode fazer para nós hoje. Nós estamos decepcionados com as falhas de Deus, eu coloquei falhas entre aspas aí. Nós estamos decepcionados com as falhas de Deus? Será que nós temos motivo para nos decepcionar com as falhas de Deus? E por isso, então, nos voltar para outros caminhos? A gente vê aqui, a gente vai lembrar de Edom, né? Esaú, quando ele se decepcionou demais, porque Jacó lhe roubou a bênção, e ele viu que Isaac não se agradava, e mandou que ele fosse para outra terra para não casar com mulheres cananitas. Ele falou, casou, pegou mais 2 mulheres cananitas para casar, para desagradar aos seus pais. É quase a mesma coisa. É uma pirraça, vamos dizer assim. Ficou chateado e vai então espezinhar a Deus. É o que Deus está colocando. Vocês estão me espezinhando, então, porque vocês estão chateados comigo? É isso? Eu fiz alguma coisa errada? É muito interessante essa colocação que é feita aqui no início do capítulo 6. E versículos 6 a 8, e aí, para mim, é o ponto alto do livro aqui de Miqueias, ele fala exatamente do que é mais importante para Deus, é a justiça que vem do coração
Com quem me apresentarei ao Senhor e me inclinarei ao Deus excelso? Virei perante ele com holocaustos, com bezerros de 1 ano? Agradar-se ao Senhor de milhares de carneiros, de 10.000 ribeiros de azeite? Darei o meu primogênito pela minha transgressão, o fruto do meu corpo pelo pecado da minha alma? Ele te declarou, homem, o que é bom e o que é que o Senhor pede de ti, que pratiques a justiça, ames a misericórdia e andes humildemente com o teu Deus. O que Deus quer isso. Deus quer que as pessoas se voltem para Ele com todo o coração. O Senhor Jesus diz lá, Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Então a gente vê declarações que vão se completando durante todo o texto sagrado, desde Gênesis até Apocalipse, mostrando que Deus quer de nós, Deus quer que nós entreguemos para Ele não um culto com todos os recursos, com um som maravilhoso, com uma iluminação e tudo mais. Não, Deus não quer isso. Deus quer que nós façamos o culto de coração, que nós entregamos o coração para Ele. É isso que Deus quer. Deus quer que a gente viva uma vida justa. Deus é santo, nós devemos ser santos. Então a gente quer isso, né? Sede santos porque eu sou santo, diz o Senhor. Então o que Deus quer de nós é isso. E às vezes é difícil de entender, às vezes não é difícil de entender, às vezes é difícil de praticar. Então é colocar. Deus faz um alerta claro para este povo, em versículos 9 a 16, e fala exatamente do castigo que vem ali, e fala da decepção que as pessoas têm também por não estarem na presença de Deus, né? No versículo 14 aqui, ele diz assim, comerás e não te fartarás, a fome estará nas tuas entranhas, removerás os teus bens, mas não os livrarás, e aquilo que livrares eu entregarei à espada. Semearás, contudo não cegarás, pisarás a azeitona, porém não te ungirás com azeite, pisarás a vindima, no entanto não lhe beberás o vinho, porque observaste os estatutos de Onri, e sobre todas as obras da casa de Acabe, e andaste nos conselhos dele. Por isso eu farei de ti uma desolação, e dos habitantes da tua cidade um alvo de vaias. Assim trarei sobre vós o opróbrio dos povos. Onri, pai de Acabe, Acabe se voltou para a adoração aberta e franca a Baal, afrontando Deus. E quando a gente não agrada a Deus, a gente, de fato, se nós não agradamos a Deus, nós estamos agradando a quem, então? Seria em outra proporção agradar a Baal, agradar a outro Deus, agradar ao inimigo das nossas almas. Porque se eu não agrado a Deus, eu estou desagradando. Para desagradar a Deus, eu tenho que agradar o outro. E o outro, né, não seria outro que não fosse realmente o inimigo, o adversário. Então, nós precisamos pensar nisso aí. Deus, ele está vendo todas as coisas. Deus não deixa de ver. Capítulo 7, versículos 1 a 6. Ai de mim, porque estou como quando são colhidas as frutas do verão, como os rabiscos da vindima. Não há cacho de uva para chupar, nem figos temporãos que a minha alma deseja. Pereceu da terra o piedoso, e não há entre os homens um que seja reto. Não há um que seja reto. Todos espreitam para derramarem sangue. Cada um caça seu irmão com rede. Então, quer dizer, o pecado é muito grande, né? Eles estão realmente entregues às suas próprias paixões, aos seus próprios desejos, e eles chegam a falar, não há um que seja justo. As suas mãos estão sobre o mal e o fazem diligentemente. Olha só, as suas mãos estão sobre o mal e o fazem diligentemente. Diligentemente quer dizer com esmero, com prazer, com vontade, com cuidado. É muito triste ver isso. Fazer mal com diligência. O príncipe exige condenação, o juiz aceita suborno, o grande fala dos maus desejos de sua alma, e assim todos eles juntamente urdem a trama. Quando os governantes, quando a justiça, quando todo mundo se volta para oprimir o povo, para tirar o mais que eles puderem tirar de benefício. A irmã Lígia colocou no começo, parece que a gente está vendo o Brasil do século XXI, né, olhando aqui para Judá do século 8 a.C., né, 30 séculos quase nos separam aí de tempo, e a gente vê pessoas que estão investidas de cargos públicos e que não se preocupam em trazer benefício para a sociedade, mas no sentido de trazer benefício para os seus grupos pequenos, né, para os seus segmentos, as suas bancadas, e
para eles próprios. É difícil. Eu tenho muita dificuldade com a questão dos deputados, dos legisladores, né? Pastor, Um momento só, eu te passo a palavra, que eles defendem um segmento. Nós precisamos de um segmento, assim, de um representante assim, mas nós precisamos de um representante que esteja lá para defender o interesse do povo, e não de um segmento, senão a gente vai ficar lutando ali com aqueles pequenos aí, grupos ali, e cada um puxando a sardinha para a sua brasa, como diz. E aí, como que a nossa sociedade vai à frente se não existe o interesse, o objetivo do interesse comum, né? Sim, Marisa, pode falar. e pastor, uma coisa interessante também, né? Eu vejo Romanos 7 purinho aí. Eu lembro muito de Romanos 7, porque essa questão da cobiça, né? Como esse estudo também fala muito do pecado da cobiça, e nós sabemos que é um pecado que digamos assim, é subjetivo e não é julgado pelo homem, né? Como matar tem seu julgamento também aqui na Terra, né? Mas e a cobiça? Né? Ou seja, o que está acontecendo hoje, os governantes, quando eles chegam a assumir os seus poderes, nós elegemos eles, a gente não sabe a cobiça que está no coração deles. Né? Então, a cobiça é um pecado assim, muito subjetivo. Você pode cogitar ele, mas você não pode julgar na lei dos homens, porque não existe lei dos homens para cobiça. Né? Agora, para a lei de Deus, sim. Aí, o que acontece? Eles conseguem tudo que eles querem, mas eles não têm satisfação no coração. Né? Porque o que está dizendo a palavra nesse estudo, que esse pecado, ele surge desde os homens, dos governantes, dos sacerdotes, dentro das famílias, dentro da igreja. Então, foi assim, uma corrupção geral, né? Que aconteceu nesses tempos e que está acontecendo nos tempos de hoje também. Mas eles não têm satisfação no coração deles. Eles podem até ter o êxito que eles querem, mas eles jamais vão ter a satisfação no coração porque não têm o temor a Deus. É verdade. E o que você está falando, irmã, é interessante que o irmão Hudson colocou aqui, exatamente o que está no capítulo 6, versículo 9. A voz do Senhor clama a cidade, e é verdadeira a sabedoria temer-lhe o nome. Exatamente, temer o nome de Deus. As pessoas não temem o nome de Deus, né? Então, os sábios da fé são os que temem a Deus verdadeiramente. É isso aí. Se você não conhece a Deus, se você não teme a Deus, a pessoa tá no escuro, realmente, né? Tá na ignorância tão grande que até é capaz de ela achar que o que ela faz é correto, né? De acordo com a visão dela. E é lamentável. Mas de olhar para isso, né? De olhar para a situação. É muito difícil uma pessoa, até vejo cristãos que se enveredam pela carreira política, né? No sentido de tentar buscar uma mudança, né? A nossa mudança ela é no dia a dia, né? É a nossa presença na sociedade, talvez não como legisladores, não, mas como servos do Senhor, mostrando Deus a cada dia, né? E a nossa postura, né? O apóstolo Paulo fala que aquele que milita, né, com as coisas do céu não se embaraça com os assuntos dessa vida aqui, né? Então, a gente talvez fique buscando caminhos errados para tentar fazer a coisa certa. Então, é interessante de perceber isso. Capítulo 7 também, dos versículos 7 a 17, a gente vai caminhando para o final aqui. Fala, então, do arrependimento e misericórdia, então, de como o povo, então, se volta para Deus em arrependimento, né? Eu, porém, olharei para o Senhor e esperarei o Deus da minha salvação. O meu Deus me ouvirá. Então, exatamente, é isso que Deus quer, que nós estejamos nos voltando para Ele, né? É o contraste com o que está no versículo 5, né? Não creais no amigo, nem confieis no companheiro. Porque, às vezes, as pessoas estão confiando mais que tem ali um relacionamento, que tem ali a amizade, que tem um conhecimento e se garante nisso, quando, na verdade, o que se quer é se buscar para Deus. Aí talvez você está colocando para Ezequias também, olha aí, você não confie no seu amigo, não confie no Egito, não confie na Babilônia, porque quem vai te livrar é Deus, não vai ser nenhum desses aí. E a gente vê exatamente o que acontece lá, quando existe o cerco dos assírios a Judá, está no livro de 2 Reis, e de um dia para o outro eles temem tão grandemente ao Senhor que eles fogem e saem correndo, né? E a gente vê um grande milagre. 185 mil assírios cercando o Judá, e de um dia para o outro eles foram embora. Por quê? Porque Deus ele esteve ali e literalmente expulsou esses invasores. Eles correram tão
apressadamente, que deixaram tudo para trás. Né? Foi uma fuga, realmente, uma fuga desesperada, uma fuga com temor. Mas o que Deus quer é esse arrependimento aí, né, que vem, e a confissão, né? Versículo 9, do capítulo 7. Sofrerei a ira do Senhor, porque pequei contra ele, até que julgue a minha causa e execute o meu direito. Ele me tirará para a luz e eu verei a sua justiça. Então, olha como que é interessante esse ato de arrependimento, de confissão diante de Deus dos pecados, e aí sim, ver Deus olhando para o povo com misericórdia. Versículo 14. Apacenta o teu povo com o teu bordão, o rebanho da tua herança que mora sós no bosque, no meio da terra fértil. Apacenta-se em Baçã e em Gileade, como nos dias de outrora. Eu lhe mostrarei maravilhas como nos dias da sua saída da terra do Egito. As nações verão isso e se envergonharão de todo o seu poder. Porão a mão sobre a boca e os seus ouvidos ficarão surdos. Aquela expressão de tinir os ouvidos, né? De causar grande espanto, grande temor. Né? E ver como que, de fato, o poder de Deus ele vai ser visto por todas as pessoas. E, no final, mostra, então, um grande perdão de Deus, aí, versículo 18, muito, muito forte também para nós, para pensar. Quem, ó Deus, é semelhante a ti, que perdoas a iniquidade e te esqueces da transgressão do restante da tua herança, ou seja, do remanescente fiel, daquele que fica e permanece até o fim, do restante, esse aqui, do restante da tua herança, aquele remanescente fiel. Quando Elias estava ali enfrentando Jezabel, e estava se sentindo sozinho, né? O homem de Deus falou para ele, há 7.000 profetas que não se curvaram, que não dobraram os joelhos perante Baal. E ele achava que estava sozinho, mas era remanescente. E o que acontece é isso, né? Quem é semelhante a ti que perdoas a iniquidade e esquece da transgressão do restante da tua herança? Aquele que, embora pecando, embora errando, se arrepende, confessa, pede perdão a Deus e aí recebe do Senhor a misericórdia. O Senhor não retém a sua ira para sempre, porque tem prazer na misericórdia. Tornará a ter compaixão de nós, pisará os pés nossas iniquidades, lançará todos os nossos pecados nas profundezas do mar do esquecimento, como se diz lá no Novo Testamento, né? Mostrarás a Jacó a fidelidade e a Abraão a misericórdia, aos quais juraste a nossos pais desde os dias antigos. Deus é fiel, Deus promete, Deus cumpre. Deus não poderia voltar atrás na sua palavra. Ele prometeu a Abraão, farei da tua descendência como as estrelas do céu, eles dominarão tudo isso aqui. Então, Deus, ele fala de uma coisa, aquilo tem que se cumprir, porque Deus é um Deus que não mente, um Deus que não volta atrás. É muito interessante também, olha isso, como que o perdão de Deus é grande, como que o perdão de Deus é incomparável, e como que o perdão de Deus é incompreensível, né? Quem, ó Deus, é semelhante a ti, que perdoa as iniquidades e esquece da transgressão? Nós que somos seres humanos, às vezes a pessoa faz alguma coisa para a gente, e a gente fica remoendo aquilo a vida inteira, e a gente não consegue perdoar, e a gente não consegue reconciliar, e a gente não consegue viver bem com aquela pessoa por conta daquilo que está corroendo o nosso coração. Mas Deus que é justo, Deus que é bom, Deus que é perfeito, Deus que é criador, ele consegue esquecer as nossas transgressões. Claro que figurativamente, porque Deus não esquece de nada, mas o esquecer é o sentido, ele não vai levar em conta, ele não vai imputar a vocês todas as falhas, como está dizendo lá no Novo Testamento, né? Não vai imputar a vocês as falhas, não vai colocar na conta de vocês. A conta já foi paga, o preço já foi pago. O Senhor Jesus pagou tudo o que era devido por nós. E Deus, então, esquece do nosso pecado. Finalizando, então, as advertências que ficam para nós. A nossa vida é um culto a Deus, não somente domingo, não somente os dias de culto, né? Não somente o dia de atividade religiosa, mas a nossa vida é um culto a Deus. Tudo o que nós fazemos está sendo observado por Deus, tudo que nós estamos colocando. Não existe distinção para nós que somos crentes em Cristo Jesus de uma vida secular, né, versus o culto de domingo, vamos dizer assim, né? Tudo que nós fazemos durante a semana é levado em conta por Deus e nos mostra também um culto verdadeiro para o Senhor. Nós precisamos enfrentar nossos pecados e pedir perdão a Ele. Então, temos essa necessidade, nós necessitamos enfrentar nossos pecados e pedir perdão. Né? Deus
que somente Deus governa com justiça e verdade. Nós vemos um mundo mau, temos governantes corruptos, vemos pessoas que são preocupadas com seus próprios umbigos, mas Deus, ele governa com justiça e com verdade, coisas que nós não vemos aqui, e que a Miqueias se levanta com muita ferocidade em relação à injustiça social, à desigualdade, à opressão, né, a cobiça, como a irmã Lígia falou, cobiça. As pessoas, elas colocam a cobiça. A cobiça é terrível, porque ela dá à pessoa a noção falsa de que ela precisa muito mais do que ela, de fato, tem necessidade, e ela quer amealhar. A gente vê políticos que são pegos aí em atos de corrupção, e eu vi um desses aí, na época, se não me engano, foi um político que eu estava vendo no jornal, ele conseguiu fazer uma transferência em um dia, de uma conta para outra. Ele transferiu 200 milhões de reais de um dia para outro na conta. Em um dia. Uma transferência, 200 milhões de reais. Eu não sei quanto que são 200 milhões de reais, eu nunca imaginei ter 200 milhões de reais, eu nem sei se eu conseguiria gastar na minha vida inteira 200 milhões de reais. Não sei nem se eu conseguiria gastar 1 milhão, mas vamos lá, 1 milhão não é tanto dinheiro, né? Mas a gente coloca aí, né? Não é tanto dinheiro, mas eu nunca tive 1 milhão também. Então, é muito dinheiro. E não é possível que uma pessoa ela precise ter tanto daquilo ali, porque ninguém vai conseguir consumir tudo isso nem em 5 gerações. E as pessoas, elas querem amelhar mais e mais. Mas é impressionante isso. E também mostrar como é grande o amor de Deus. Como é grande o amor desse Deus por nós. Como é grande o amor de Deus por nós. Se nós nos voltarmos para Ele em arrependimento, se nós voltarmos para Ele e confessarmos as nossas falhas, Ele nos ama tanto que Ele está disposto a esquecer todas as falhas, todos os erros, todos os pecados. Não é maravilhoso saber que esse é o nosso Deus, esse é o Deus que nós servimos, um Deus que ama, ama, ama e ama, muito mais do que nós podemos pensar em amar. Nós não temos a medida desse amor. Temos as referências, então, as obras que nós usamos, eu uso aqui para fazer o levantamento de dados para o estudo, né? A gente pega a palavra e vai cavar as coisas aqui, então é questão de justiça também. E vamos voltar, então, aqui. A Lígia também está conosco, que bom, né, irmão, que a gente está aqui junto, né? Fechando esse estudo, espero que os irmãos tenham aproveitado. Um livro riquíssimo. Miqueias é um livro rico demais. A gente lê o livro, né? Mas a gente vai fazer o estudo, a gente depara com tanta coisa que a gente não tem tempo. Nesse tempo, a gente demora aqui 1h20, mais ou menos, a gente não tem tempo de explorar tudo isso, né? A gente ficaria aí, certamente, 1 mês, 2 meses, estudando Miqueias de forma, né, muito mais, até mais 6 meses, talvez, 1 ano, para a gente conseguir tirar tudo que ele nos dá. Mas nos dá já uma visão, nos aguça a curiosidade, né, irmã Lídia? É bem profundo o estudo, né, pastor? E muito atual também, né? Muito atual. Há muitas discussões a se fazer sobre o estudo de Miqueias na nossa temporalidade. Muito, muito. Né? Prova do amor, né, de Deus, né? Cristo Jesus, previsto, né, irmão Hudson, estou colocando aqui, previsto e concretizado, né, irmão Hudson? Miqueias falou, Deus cumpre, porque Miqueias falou da palavra de Deus. Então, que bom que a gente tem essa oportunidade. Espero que você, meu irmão, minha irmã, tenha tido a oportunidade de aproveitar bem o estudo, tenha lido o profeta durante a semana, colocou também alguns versículos para refletir, são versículos que são chaves, mas esse 6:8, para mim, ele é o resumo perfeito do livro, ele dá realmente o que Deus quer de nós, né? Deus quer exatamente um coração entregue, uma vida reta diante dele, uma vida que seja, de fato, que agrade a ele. Né? Então, vamos Irmão Hudson está sem áudio, pastor? Oi? Irmão Hudson está sem áudio? Ele está no WhatsApp aqui. Ah, sim. É porque hoje é o dia dos homens batistas. Hoje é dia dos homens batistas, né? É verdade. Eu ia fazer um desafio a ele, mas depois eu faço lá no Zap. Tá certo. Irmão, você vai entrar no desafio, irmão. Não tem jeito não. Porque entrou, a gente desafia, né? Vamos em frente? Vamos orar, então, para a gente encerrar esse estudo de hoje. À noite estaremos no culto às 19h30, né? E, se Deus quiser, no próximo domingo, dando continuidade a esse estudo dos profetas menores. Hoje nós estamos
Sexta-feira tivemos o culto de abertura de campanha de missões estaduais, né? E estaremos dando continuidade durante esse mês de junho aí, que está até um pouquinho de julho também, mas movendo, né, a igreja a envolver-se em missões, né? Irmã Lígia, irmão Fernando, irmão Odson tem aí um grande desafio, né, pela frente, e eles estão dispostos a cumprir esse desafio. Então, vamos em frente, né, irmã? Vamos envolver esse povo em missões, vamos aprofundar, porque a Igreja Batista em Carapebus é uma igreja realmente que ela ama missões, a igreja que ela bem envolvida em missões. Quando eu cheguei em Carapebus, eu impressionei com essa disposição, né, essa força missionária da Igreja Batista em Carapebus. Então, nós não podemos deixar o nosso ânimo, né, arrefecer, a nossa disposição cair. Né? Vamos em frente, porque a cada dia mais pessoas precisam conhecer o Senhor Jesus. Amém? Vamos orar nesse momento. Feche seus olhos, baixe sua fronte, vamos falar com o nosso Senhor. Deus e Pai, muito obrigado pela Tua palavra exposta aqui, Senhor Deus, pelo estudo que nós fizemos, Senhor Deus, mesmo de uma forma panorâmica, mas que nos dá muitas visões, muitos atalhos aqui para que nós possamos mergulhar em profundidade, extrair tudo que essa Tua palavra rica nos traz para os dias de hoje. Uma palavra tão atual, Senhor Deus, mesmo sendo dada ao profeta Miqueias 8 séculos antes de vir o Salvador a este mundo. Nós temos a alegria de vivermos na presença de um Deus que tem a palavra assim, a palavra eterna, a palavra que ela fala aos nossos corações a cada dia. É só pegar essa palavra, é só ler, e o Teu Espírito Santo vai mover nosso coração, vai abrir nosso entendimento, e nós vamos ter, de fato, a luz vindo sobre as nossas vidas. Então, é o que nós te pedimos, Senhor Deus, que esse estudo tenha atingido o seu objetivo, que os irmãos que aqui estão acompanhando, eles também tenham tido essa abertura, essa visão do Teu Espírito Santo, e que nós possamos viver cada dia mais de acordo com a Tua vontade para nós. Dá, Senhor Deus, que nós tenhamos também, em nossas atitudes, o agrado do Senhor, que nós façamos tudo de forma que agrade ao Senhor. Nós estamos fazendo o início da campanha de missões estaduais e queremos que isso agrade ao Senhor, que cumpra o objetivo de mostrar o Senhor às pessoas que ainda não te conhecem. E isso é o que nós te pedimos, orientação, discernimento e sabedoria que vem dos altos céus. Abençoa grandemente, Senhor Deus, os promotores de missões aqui da Igreja Batista em Carapebus, dá a eles estratégias, Senhor Deus, dá a eles entendimento, dá a eles o discernimento que vem do Senhor também, para que tudo seja feito de maneira que a Tua luz, o Teu nome, a Tua mensagem sejam conhecidas e vistas por todos, e principalmente aqueles que ainda não te conhecem. É isso que nós te pedimos. Abençoa a Igreja Batista em Carapebus, em seus propósitos de ser igreja, Senhor Deus, e continua sustentando a cada irmão, a cada irmã, a cada família, Senhor Deus. É isso que nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, tenham todos um ótimo dia na presença do nosso Deus. À noite teremos às 19h30 para o nosso culto de louvor e adoração. Lígia, obrigado pela presença, pelas colaborações. Né? Obrigado, pastor. Pastor, um abraço. A irmã aí também aqui, ó. Ei, irmã aí. Um abração, pastor. Tem que sentar do ladinho aí para poder contribuir também, irmão. Que Deus abençoe, pastor. Amém. Deus abençoe também, irmão. Mas na próxima aula fica sentadinho do lado aí, porque você já fica na contribuição, já como vocês ficam lá no templo, né? Sentado do ladinho, senta aí também para poder participar. Tá bom? Um abração a todos. Deus abençoe, meu irmão. Bom dia. Um abração para a igreja. Amém. Fique com Deus, gente. Bom dia. Né? Bom dia. Até a noite, se Deus quiser. Até logo.